Abre sua Bíblia para Lucas 15, nós não temos... Hoje eu estou me sentindo em casa, que eu só tenho meia hora. Vou tentar pregar minhas 2h30. Em Lucas 15, versículo 11, tem uma história conhecida de todos nós. É a história do filho, chamado filho pródigo. Lucas capítulo 11. Quem conhece essa história, fala eu. Então você conhece. Como é o nome que comumente a gente chama essa história? História do... Repete comigo. História do... Grava comigo. Repete comigo mais uma vez, mas para gravar na sua mente. História do... Grava a palavra filho. Todos nós conhecemos a história. Esse menino chega para o pai dele e diz: pai, o seguinte, filho mais novo, dá a minha parte da herança porque eu vou cair no mundão. Essa é a atualizada da atualizada da atualizada. Eu vou cair no mundão, tô vazando. E o pai faz o quê? Quem lembra da história? O pai dá a parte dele da herança só? Diz a Bíblia lá, em algum lugar, depois do versículo 11, que o pai reparte todos os seus bens entre quem? Entre os dois irmãos. Está escrito lá ou não está escrito isso? É melhor ler a Bíblia, dá a Bíblia aí. Não, vocês vão achar que a minha grandona eu deixei lá embaixo. Agora você podia me dar aberto, né? Porque é difícil de achar Lucas. Lucas 15, a partir do versículo 11, vou ler. Não tinha tempo, mas vou ler. Pronto? Eu estou em Marcos, aí não dá certo. Gente, eu faço tanto isso. Eu tenho um texto na mente, leio o texto, estudo os textos, chega na frente da igreja, eu falo o texto errado, me dá aquele branco que o xarope do boneco ficou me imitando, me dá aquilo mesmo. Vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Quantos filhos ele tinha? Então foi entre os 2. Óbvio ou não? Óbvio. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de quem? Então, Palmeiras. E ele desejava encher o seu estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, olha, caiu a ficha, se ligou. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? A palavra, você sabe, no original é: quantos escravos de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Meu pai trata melhor os escravos do que eu estou sendo tratado no chiqueiro. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, de um dos teus escravos. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para com seu filho, o abraçou e o beijou, sujo, fedido, cheio de poeira. E o pai o beijou assim mesmo, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, e coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Banho não precisa. Tragam um novilho gordo. Eu gosto dessa expressão, novilho gordo. Eu sempre quero mostrar isso para o meu médico, um novilho gordo. E matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou a casa, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, dando duro, trabalhando, se arrebentando. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Falou: o que é isso? É o tchan? Não, não é. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele respondeu: seu irmão voltou
Seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Eu não piso aí no meio desse povo pecador. Então seu pai saiu e insistiu com ele. O pai dele foi lá fora, cara. Filho, entra aí. Aí sabe o que o menino respondeu para o pai? Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado que nem um camelo, que nem um escravo, que nem um jegue a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse meu irmão, esse teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão. Olha a resposta. Seu irmão, rapaz, que meu filho nada, é teu irmão. Alegrar-nos porque ele estava o quê? Morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Obrigado. Muito bem. Feita a leitura de quem é essa Bíblia, bonita, hein? Muito legal. NVI eu gosto. Eu gosto da atualizada também. Então, esse menino então fala: pai, me dá minha grana, eu vou cair fora. O pai reparte toda a herança dele com os dois. Daqui a pouco esse menino faz o plano de viagem, deita fora, cai no mundão, vai morar longe da casa do pai e gasta a grana de qualquer maneira. Aí, depois que a grana acabou, olha só, depois que a grana acabou, veio fome naquela região. Veio crise econômica na região onde ele estava. Com a crise econômica, ele teve que procurar um trampo. Achou um cara que tinha uma fazenda, o cara falou: vai lá na minha fazenda, vou arrumar uma posição para você. Ele foi cuidar de porco. Mas ele não tinha almoço, ele tentou comer a comida do porco, os amigos do chiqueiro negaram comida para ele. Isso fez a ficha dele cair, ele falou: caraca, os escravos de meu pai comem melhor do que eu. Sabe uma coisa? Eu vou voltar, vou falar para ele assim: ex-pai, ex-pai, é o seguinte, eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Está claro isso, está resolvido na minha cabeça essa situação, mas eu queria saber se você não topava me fazer de escravo. Antes dele falar: você não me faria de escravo? Antes dele falar, o pai interrompeu, porque o pai já tinha corrido, já tinha beijado, já tinha abraçado. Ele interrompe o discurso do menino e diz assim: depressa, empregados, bota a melhor roupa que tiver nesse menino, bota um anel no dedo, um sapato no pé e mata um boi gordo que nós vamos festejar. Esse menino estava morto, reviveu, estava perdido, foi encontrado. A festa começa, todo mundo se alegrando com o retorno daquele menino. Chega o mais velho do campo, suado, cansado, não tinha ninguém para beijá-lo nem abraçá-lo. Mas ele ouve o ruído da festança. Pergunta para o empregado, um escravo: que é isso aí? O escravo diz: sim, senhor, seu patrão, é o seguinte, seu irmão voltou, seu pai mandou fazer uma festança. Ele falou: não entro aí, ficou irado. Alguém avisou o pai que ele estava virado. O pai sai da festa, com aquela roupa de festa, vai lá fora, e o moleque fala assim: como é que você faz isso? Esse garoto, esse pirralho, gastou toda a sua grana com a mulherada, caiu no mundão, e agora vem com essa cara de tacho aí, e você faz festa para o cara? Que é isso? Eu trabalho de sol a sol para você, eu não tiro um dia de folga para você, e você nunca me deu nem um cabrito para eu fazer uma festinha com os meus amigos. E agora você faz isso para esse teu filho? O pai: filho, vamos pensar. Primeiro, tudo que eu tenho é teu. Em outras palavras, você nunca usufruiu porque não quis. Você é um cabeça de bagre, você é um legalista. Você vive debaixo da lei na casa da graça, se toca. E quem disse que eu nunca te dei nada? Antes do seu filho viajar, eu reparti entre vocês dois.
É que você é tão legalista que você não percebe as dádivas da graça na tua vida. E é teu irmão, tá sabendo? Vai lá, toma um banho, porque você está fedido, e entra na festa. Porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos começar a aprender? Temos 15 minutos antes que o homem da homilética venha e me detona. Primeiro, o título Parábola do Filho Pródigo, você sabe, não existe no original. Isso é uma inserção do tradutor, do prenseiro lá, que imprimenteiro, o homem que fez o negócio rodar. Facilitou botar título no parágrafo. Mas, de qualquer maneira, o título é maravilhoso. Vamos repetir de novo. Parábola do... Então, nunca ninguém escreveu, mas a gente esquece disso. Não é parábola do ex-filho pródigo. A gente não perde a filiação quando está longe da casa do pai. Ninguém perde a filiação. Os batistas amam isso. Não perde a salvação. Mas nós vivemos como se perdesse. E julgamos os outros como perdidos da salvação. Ex-filhos. O que você aprontou é demais para ser aceito de volta nessa igreja. Quando a gente está longe da casa do pai, a gente não perde a filiação, a gente perde a comunhão. Mas não a filiação. E por que chamaram pródigo? Alguém sabe, não? Hã? Não entendi. Perdido? Não. Pródigo não é perdido. Pródigo quer dizer quem gasta sem controle, compulsivo em gastar. Está cheio de filho pródigo pastoreando igreja. Está cheio de pastor sem nenhum controle com as finanças. Está cheio de pastor que precisa comprar para fazer cafuné em si mesmo. Está cheio de pastor que veio de uma vida tão difícil que quando tem um pouquinho, gasta, porque mais vale um gosto do que um planejamento para o futuro. Eu pensei que era o país que fazia isso. Eu trabalhei com brasileiros na América que tinham 50 mil de dívida, era todo mundo no cartão. Com 200, com 300, com 400, com 1 milhão, com 3 milhões de dívida. Então não é o país que faz a diferença, é você que faz a diferença no lugar onde você está. Eu sei que o Brasil é mais complicado do que lá para fazer planejamento. Mas tanto é que quando eu terminei o meu doutorado, a minha tese foi como que os meus maus hábitos de infância e traumas emocionais daquele tempo atrapalham a minha administração financeira pessoal. Às vezes nós gastamos o pouquinho que temos de maneira tão desorganizada, tão sem pensar, tão sem planejar, tão sem nada. Nós ganhamos para pagar, você já notou? Que a gente ganha para pagar o que já gastou. E nesse sentido, nós estamos longe da casa do Pai. Do mesmo jeito. O menino fala assim: pai, me dá minha herança. O que isso significa? Até onde eu sei, a gente só dá herança depois que morre. Eu tenho um irmão em Cristo, missionário, alemão, missionário no Brasil durante muitos anos, está de volta na Alemanha, já está aposentado. Foi muito interessante, um tempo atrás, o sogro dele veio para cá e ele vivia modestamente aqui no Brasil. E o sogro dele disse assim: olha, eu já estou com 77 anos. Talvez eu tenha mais alguns anos de vida, mas eu estou com muita saúde. Só que eu decidi repartir a minha herança com os meus 2 filhos antes de morrer, porque eu quero ter a alegria de vê-los desfrutando do que eu dei para eles. E deu uma casa e um montão de dinheiro para a filha que morava na Alemanha e deu para outra filha dele, casada com esse missionário, uma casa bem grande. Escolhe o terreno num condomínio bonito, me dá a planta que eu vou mandar construir, mas eu quero 3 coisas na casa. Primeiro, que a casa tenha vários andares e o lado de baixo, um quarto com banheiro, que eu posso entrar por fora da casa, sem ter que passar dentro da casa quando eu estiver visitando vocês.
Segundo, tem que ter uma churrasqueira boa. Boa, de pedra, com aqueles tijolos especiais, chaminé, que move a altura da grelha. Quero uma dessa. E terceiro, uma boa piscina. São as minhas exigências para a sua casa. Dá para ser? Eu fui na inauguração da casa. Muito legal. Foi o único homem que eu conheci que disse, está aqui minha herança, desfrutem, porque eu quero ter o prazer de ver vocês desfrutarem. Vai sobrar a minha casa. Essa, quando eu empacotar, vocês vendem e dividem para os dois. Mas, normalmente, a gente só tem herança depois que o pai morreu. Então, quando esse menino chega para o pai dele e diz assim, pai, me dá a herança, o que significa isso? Para mim, você já era. Para mim, você está morto, cara. Você morreu para mim. Tchau. O pai reparte entre ambos a herança. Um tempo depois, esse menino vaza para longe. Onde que é longe? É longe sempre que eu estou na contramão da vontade de Deus para a minha vida. Eu posso estar dentro da igreja, atrás do púlpito, sabendo que há coisas erradas na minha vida, não consertadas diante de Deus. Eu estou longe. Eu sempre estou longe quando eu não estou fazendo o que Ele gostaria que eu fizesse. E eu me pego longe e perto o dia inteiro. Às vezes certos pensamentos vêm à minha mente e eu estou longe do Pai. A gente precisa sempre estar na casa do Pai. E estar na casa do Pai implica em fazer o que Ele gostaria que nós fizéssemos. Bom, o pai libera o menino, ele vai embora. Mas você acha que esse pai simplesmente disse assim, ok, estou morto para você? Cai fora, pega as tuas coisas e manda. Você não é mais meu filho. Porque aqui dentro tem que fazer o que eu mando e tem que ser com as minhas regras. Senão, get out. Tchau. Fora. Quantas vezes eu fiz isso com os meus filhos? Nessa casa é do meu jeito ou rua. Eu já fiz isso. Você acha que o pai fez assim? Não. Vou te mostrar 3 ou 4 ações invisíveis do pai. Coisas que aconteceram na vida daquele menino que foram pais-cidências. Deus-cidências. Jesus-cidência. Coincidência é uma ação de Deus onde Ele quer ficar anônimo. O menino vai embora. Acha amigo de tudo que é jeito. Gasta pra caramba, sem se preocupar com nada. E não é que a grana acabou? Você sabia de que de cada 5 atletas profissionais que se aposentam, 3 deles estão quebrados antes de 2 anos? Outro dia eu vi uma entrevista, por favor, não estou falando mal dele. Eu gosto muito dele, de verdade. Outro dia eu vi uma entrevista do Adriano, alguém perguntou, pô Adriano, por que a vida está desse jeito? Ele falou, cara, eu ganhava 17 milhões de euros por ano. E agora eu estou nessa pissarra, você acha que eu vou conseguir lidar com essa situação? Você sabe o que significa 17 milhões de euros por ano? Meu, nunca acaba. Ele conseguiu fazer que acabasse. Esse menino gastou tudo. E aí acabou. Primeira ação invisível do pai. Não deixou renovar a bênção. Na casa do pai as bênçãos se renovam. Elas são infinitas. Na casa do pai é como quando Jesus disse, pega esses pedaços de peixe e pão e distribuam. Quanto mais tirava, mais tinha. Quanto mais tirava, mais tinha. Quanto mais tirava, mais tinha. Na casa do pai, quanto mais a gente é abençoado, mais bênção tem para a gente. Longe da casa do pai, as bênçãos acabam e não se renovam. Segunda ação invisível do pai, uma crise econômica naquela região.
Porque quando você está longe da casa do Pai, você não leva prosperidade, você não leva paz, você não leva bênção, você não leva alegria, você só leva o que não presta longe da casa do Pai. E onde você vai pode causar problemas. Mas era uma ação do pai, tentando resgatar o filho. O menino resolve, era osso duro de roer, orgulhoso, não queria dar o braço a torcer, vou arrumar trampo, cara. Nunca trabalhei na vida, mas eu vou trabalhar hoje. Vai arrumar trabalho. Consegue para trabalhar de chiqueiro, chiqueireiro, tomador de conta de chiqueiro. Imagine um judeu da elite, que sempre usou roupa de marcas e teve escravos a seus pés, se torna trabalhador de chiqueiro. Longe da casa do pai, a gente corre o risco de morar com porco. Outra ação invisível do Senhor na vida dele. Ele tem fome e pede para os companheiros de trabalho, dá um pouco dessa lavagem para mim. E o pai endurece o coração dos companheiros de trabalho. Por quê? Porque o pai sabe que se aquele menino comesse lavagem, ele ia se acostumar a viver como porco. Mas o pai endurece o coração daqueles meninos. Aí cai a ficha. Cai a ficha dele e ele pensa, meu pai trata melhor os escravos do que eu estou sendo tratado aqui. É o seguinte, eu vou voltar. Mas ele volta pelos caminhos e pelas motivações erradas. Ele tem uma base teológica torta. Ele não conhece a Bíblia e não entende nada da graça. Então o que ele pensa? Eu vou fazer esse discurso para o meu pai, vou ver se eu pego ele num dia bom, que a mamãe estava contente com ele na noite passada, e aí eu chego lá na hora boa e falo assim, oi, eu sei, não precisa falar nada. Eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por quê? Porque eu te matei quando eu pedi a herança. Se para mim você não existe, eu fatalmente não devo existir para você. Eu sei que eu não sou digno. Mas você aceitaria que eu morasse na sua fazenda, tornando-me teu escravo? Eu vou te servir como escravo. Afinal de contas, eu preciso devolver o que eu te devo e eu tenho culpa no cartório. Esse era o discurso do menino. Base teológica totalmente errada. A gente não pode servir a Deus por culpa nem por dívida. E esse menino caminha na direção da casa do pai, se sentindo cheio de culpa, se sentindo cheio de dívida, e quem sabe o pai num dia bom o aceita como escravo. O que ele pensa do pai dele? Pior! O que é que esse pai humano ensinou para esse menino ao longo da vida? Ele era parecido comigo quando disse para minha filha mais nova, se quiser viver nessa casa do meu jeito, senão vai para a rua. E enchi o peito e falei, aqui é a casa de um pastor batista. E o que é pior, nunca ninguém acreditou que eu sou um pastor batista. E é tudo que eu sou. Esse menino fala, quem sabe você me aceita como teu escravo? Quando ele vem vindo, o pai dele está no portão esperando, porque o pai nunca perde as esperanças, mesmo daquele filho que disse, para mim você está morto, velho. O pai não perde esperança. Na verdade, esse pai devia ser chamado mãe. E quando o pai... Eu trouxe o meu, presta aqui.
Quando o pai, sentado naquela cadeirinha de balanço, percebe que é o menino, sai correndo ao seu encontro. O velhinho, apesar de velhinho, estava em forma e era descida. Você nunca viu na Bíblia que é descida? Se você perceber o texto, ele faz assim, ó. É porque você não atualizou. Dicas para o boneco. Ele corre ao encontro do menino. E antes que o menino abra a boca, não dá tempo, ele avança sobre o menino e abraça, feito brasileiro, e beija, feito nordestino. Cheirou aquele menino todo, encheu aquele menino de beijo. E depois que abraçou e beijou, acho que pegou aquele menino pelos ombros e empurrou assim. É você mesmo. Eu acho que o pai pensou, no que você se tornou, filho. E aí o filho começa o discurso. Pai, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas me considera como um dos teus escravos. E antes de falar, me considera como um dos teus escravos, o pai interrompe o discurso do menino, chama os empregados e manda fazer 3 coisas. Mas antes de mandar fazer as 3 coisas, olha como o pai se dirige aos empregados e mais tarde ao irmão mais velho. Do mesmo jeito. Mata um boi gordo, faz uma festança, vamos nos alegrar. Bota uma roupa nesse menino, bota um anel no dedo, bota um sapato no pé, porque esse meu filho estava morto e ressuscitou. Estava perdido e foi achado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando ele disse, pai, me dá a parte da herança, porque para mim você morreu, quem morreu foi o filho. Quando a gente se afasta de Deus, dizendo não creio mais em você, problema teu, quem morreu é você, mané. Estava perdido e foi achado. Achado por quem? Se você pensar nas outras parábolas que tem aí, é a parábola da ovelha. Ela virou ex-ovelha porque estava perdida? Não. A dracma, a moedinha perdida. Nas 2 outras parábolas, há uma ação direta, efetiva, ativa do dono da ovelha, do dono da moeda, de procurar incansavelmente. E o filho também foi procurado, só que de maneira anônima. Por isso agora o pai disse, estava perdido, mas foi achado. Esse menino voltou sozinho. Não, ele foi achado. Foi a ação do Espírito Santo de Deus que o encontrou onde ele estava e o resgatou daquele lugar e o colocou no caminho da casa de novo. Estava morto. Você me matou, mas quem morreu foi você. E aí ele manda fazer as 3 coisas, que eu acho muito legal. Primeiro, a festa. O que significa a festa? Festa significa comida pra caramba, picanha com gordura, boi gordo. Todo médico tem que ler essa passagem da Bíblia e parar de encher a gente. Boi gordo, uma festa, vamos nos alegrar. O que o pai está dizendo para o menino, interrompendo o discurso dele antes que ele fale sobre escravidão. O pai está ensinando para o menino que a graça exige retorno. E quando o retorno acontece, a graça exige festa. Primeiro a gente festeja. Primeiro a gente se abraça. Primeiro a gente brinda. Primeiro a gente fala tim-tim, aquela taça de suco de uva. Brinda. Levanta aí, Guaraná para todo mundo. Sprite, cheio de bolinha. Todo mundo faz festa. Se abraça, dança, canta. O que o pai está ensinando para o filho? Depois de nos amarmos, depois de rirmos muito, aí a gente vai trabalhar. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que a gente tem que chorar com quem chora e rir com quem ri,
Eu quero te dizer uma coisa, você jamais vai chorar com quem está chorando se antes você não riu muito com essa pessoa. Aqui entre vocês, aqui entre nós, se até antes de conhecer você alguém me dissesse que você quebrou a perna, mas depois que eu te conheço eu quero fazer um contato, quero te dar um abraço, quero saber se você precisa de alguma coisa, porque a gente ri junto, e aí então a gente chora junto. Eu nunca chorei por aquela menina que eu vi no filme, agora eu já chorei. Porque eu a conheci, a gente precisa conhecer. E ele está dizendo, filho, primeiro vamos festar, meu filho, vamos nos divertir. Por quê? Porque na festa, na celebração, há desarmamento, há relaxamento, há um coração mais abrandado, mais afofado, mais escancarado. A minha filha fez psicologia e ela disse, papai, não tem ser humano mais sincero do que o bêbado. Eu tinha um cara do Nordeste do Brasil que morava lá na minha cidade e ele era e é católico e ele me recebia de vez em quando na mansão que ele morava, muito rico, com muitos anéis, muitas pulseiras, muito ouro, muito Rolex. E me recebia e dizia, pastor, eu preciso do senhor. Aqui estou, meu irmão. Eu o chamava de irmão. Eu preciso conversar. O senhor se importa se eu tomar uma dose de uísque? Falei, não, eu não me importo. O senhor gostaria de uma dose de uísque? Eu falei assim, não gostaria de uma dose de uísque. Algo para beber? Um suquinho de laranja tem? Tem. E aí, já que eu autorizei uma e não tomei a minha, ele pôs duas. Na metade do litro para baixo, ele me contava todas as amantes dele, todos os traumacaia dele, tudo. Apertava a minha mão e dizia assim, eu preciso do Senhor. Eu ficava pensando, como nós batistas perdemos o bonde da oportunidade de não ter um confessionário, né? É tão difícil, porque aí bota aquela telinha, você não vê com quem está falando e abre o verbo. Conta tudo. E o cara do outro lado só ouvindo, né? E aí você fala. Sabe que tem uma cidade do interior de Minas, não vou falar qual, que tinha uma quermesse na cidade, uma festa de aniversário, porque fazia 5 anos que o padre tinha chegado na cidade. E o prefeito iria fazer uma homenagem ao padre. E o primeiro discurso era do prefeito. Começa a festa, toca a música, arrasta pé, vira para cá, vira para lá e nada do prefeito. O prefeito não chegava, prefeito não chegava, prefeito não chegava. E o primeiro discurso era dele. O padre não teve jeito, tomou o microfone e disse, povo dessa cidade tão linda, nosso prefeito não chegou até agora, ele deveria estar falando antes de mim. Mas eu vou ganhar o tempo e dizer para vocês o quanto eu sou feliz de ser padre nessa cidade. Mas confesso para vocês que quando eu cheguei aqui, eu pensei em ir embora no dia seguinte. Porque quando eu cheguei aqui, a primeira pessoa que veio confessar para mim, lá no confessionário, que eu abri a cortininha, coloquei o meu ouvido, aquela pessoa me contou tanta coisa ruim. Crimes, roubos, prostituição, corrupção. Falei, meu Deus, a primeira pessoa, como deve ser o resto dessa cidade. E eu confesso para vocês que se não fosse por Deus, eu teria ido embora de ouvir aquela primeira pessoa. Mas então eu fiquei, fui conhecendo vocês. Que povo maravilhoso. Muito obrigado. E nisso chega o prefeito, correndo, todo mundo, o prefeito subindo o palanque e tal, e diz, meu povo, seu padre, desculpa, eu estava atrasado, eu sei que o discurso era meu, mas então eu quero dizer umas palavras para você, eu sou muito grato a esse padre, porque há 5 anos atrás, quando ele chegou aqui, eu fui o primeiro a confessar. Tu não chega atrasado, mas se chegar, pergunta aqui, que rolou? O boneco diz, tua cabeça. Então,
Aquela coisa gostosa de dizer, olha, aqui, primeiro festa, depois a gente vai trabalhar. E aí as 3 coisas que ele faz para o filho. Bota roupa no menino, bota anel e bota sapato. Eu já li diferentes interpretações dessas 3 coisas. Mas eu gosto desta. Então não sei se essa é a mais correta, mas eu gosto desta. Roupa significa autoridade. Autoridade. Se aí na estradinha, um sujeito apaisano ficar na estrada dizendo assim para você parar o carro, você vai vendo o cara assim, você diminui, desvia, baixa o vidro e é capaz de dizer, você tá maluco, rapaz, quer morrer? E vai embora. Mas se aquele cara tá com a roupa de polícia, tu não olha nem na cara dele, já para e fica pensando, será que eu fiz? Porque a roupa é a autoridade. Pastor, a sua vestimenta sacerdotal, não necessariamente o seu paletó, não necessariamente a sua gravata, mas a maneira como você vive é uma vestimenta de autoridade. E aquele menino ganhou uma roupa para dizer para todo mundo naquela fazenda, isso aqui não é escravo não, é patrão. Para que todo mundo saiba, e se alguém tiver dúvida, tem autoridade aqui. Bota anel. O que é anel? Anel para mim, símbolo de pertencimento. Ó, tenho dona. Show! Para trás, tenho dona. Ele é filho. Ele é deste lugar. Ele é daqui. É dessa casa. É meu filho. Pertencimento. Sapato. Liberdade para sair outra vez. Escravo é descalço. Patrão tem sapato. Patrão vai e volta. Escravo é preso. O que o pai está ensinando? Que na casa do pai a gente fica por uma relação de amor e não de escravidão. Na casa do pai a gente opta por ficar porque amamos, somos filhos, pertencemos, mas há liberdade. Quando eu aprendi isso, chamei minha filha mais nova, que na época tinha 23 anos, que eu tinha convidado a viver na rua, e disse, filha, você pode me perdoar, eu pequei contra os céus e contra você. E eu queria te dizer uma coisa, minha filha. Eu não entendo tudo o que acontece no seu coração. Mas eu quero te dizer, você é, e por toda a eternidade será minha filha. E essa casa é a sua casa. Aqui, você entra e vive sempre que você quiser. Não há mais regras nesta casa. Ela tinha idade para ouvir. Aqui só tem uma coisa, amor. Eu te amo e quero você perto de mim. E sempre que você estiver voltando para casa, não precisa esconder nada. Porque eu te amo com a sujeira da estrada, com a poeira do caminho, com o cansaço de tuas vagueações. E seja lá o que sobrar de você, eu amarei infinitamente. Você é minha filha amada, 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 amada. E eu queria te fazer um convite. Posso te levar para jantar hoje à noite? Escolhe o melhor restaurante da cidade. Ele escolheu. E nós festamos. E ela abriu o coração. E ela contou tantas coisas para mim. E é minha grande amiga. Porque aqui em casa,
você não fica por escravidão. Você tem sapatos e pode sair de novo. Você é livre. O amor liberta. A escravidão prende. Bem, aí o outro menino chega e apronta tudo. Fala, caramba, hein, pai? O moleque te arrebentou, te matou, gastou tua grana, caiu no mundão com a mulherada da rua aí, e agora você vem e faz essa festança para esse teu moleque? Você nunca me deu um cabrito. O que o pai vai ensinar para esse outro menino? Sai tudo da mesma forma, é tão diferente os moleques da gente, né? Olha, esse teu irmão aí estava morto, cara, e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. O que você quer que eu faça com ele? Ah, não, você está cheirando porco, aqui não entra. Olha, te limpa, te veste de dignidade, muda a tua vida e depois, quem sabe, a gente tem um papo. Era isso que você queria que eu fizesse com o meu filho, que é seu irmão. E olhe para você, no dia que ele pediu a herança, eu dei a sua parte. Como você disse que eu nunca te dei nenhum cabrito? Como é que você pode viver na casa do pai sem conhecer o pai? Como é que você vive na casa do pai sem desfrutar da graça da casa do pai? Como é que você pode viver um legalismo na casa da graça? Quem ensinou para você que você tem que dar duro? Você é o dono. E assim o pai diz para ele, cuidado, porque dentro da casa do pai, você sempre viveu longe do pai. Amém? Eu não sei para que serve tudo isso para você, mas eu espero que você reflita um pouco sobre isso e reflita em você como pastor, porque às vezes nós somos o filho que ficou em relação aos irmãos que querem voltar. Nós precisamos recebê-los, precisamos beijá-los, precisamos amá-los, porque só o nosso amor, só a nossa festa lavará a sujeira da vida deles, os vestirá de dignidade de novo, os fará pertencentes outra vez e lhes dará de novo a liberdade que a graça dá. A graça é perigosa, mas ela é a graça. Faz isso começando com os da tua própria casa. Seja pai amoroso. Ah, mas eu não posso concordar com o pecado de meu filho. Quem que disse isso? Mas você tem que amar o seu filho, peque ele do jeito que ele pecou ou peca. Aliás, onde abundou o pecado, se queremos imitar o nosso pai, superabundante graça deverá de nós brotar para eles. Porque é assim que acontece do pai para comigo, por que não deveria ser assim domingo para com você? Tchau, obrigado pelo tempo de estar aqui com você, de repartir minha vida, repartir meu coração com você, as coisas que eu penso, as coisas que eu creio. Mas eu quero fazer um pedido para você. Pastor, toma conta de sua vida. Pastor, tira um dia de folga. Você pode ser um excelente pai, um excelente pregador, um excelente irmão, um excelente marido, um excelente vizinho, mas você sempre será um péssimo Deus. Deus que é Deus, descansou. Descanse. Outro dia eu perguntei para o judeu, por que tem tanto judeu famoso, tanto prêmio Nobel? Só para falar, Einstein, Freud e tantos outros, toda hora tem judeu famoso, judeu prêmio Nobel. Por que tem tanto judeu inteligente? Me diz. O judeu virou para mim e disse assim, porque a gente tem um dia de folga. Eu falei, desculpa, o asno aqui não entendeu ainda. Ele disse, no dia de folga a gente contempla a criação e é inspirado pelo Criador. Você não é culpado de ter um dia de folga. Se você precisar de uma cochilada depois do almoço, faça isso. Einstein dormia 6 vezes por dia, pequenos cochilos. Não, ele não era batista, ele era judeu, ele podia. Eu fui morar no Uruguai, ser missionário lá, tem a siesta. 2 horas depois do almoço, o povo fecha as cortinas, janelas, bota pijama e todo mundo para dormir. Ali toda a culpa que eu tinha de dormir depois do almoço foi redimida, limpada.
Descansa, pastor. Por favor, a sua igreja precisa de você pelo menos 30 anos, não 3. Mas a sua igreja, nem ligo para ela, tua mulher, os teus filhos. Cuide-se de você, pastor. Você não está bem, procura alguém. Cuida da sua saúde. Pastor, quer você goste ou não, você é o que você come. E não tem comida que tem que comer mais do que outra, menos do que outra. Isso é balela. Não existe nenhum documento científico que prove isso. A única coisa que a ciência provou até hoje é que quem come menos vive mais. Só isso. Pastor, se mexe, por favor. Caminhe, ande, corra, brinque, se se diverte com seus filhos. Eu não sei falar. Se diverte aí com seus filhos. Faz alguma coisa, mas cuida de você. Se você não lembrar de nada que eu preguei, lembre disso. Cuide-se, por favor. Você é imprescindível neste planeta. Deus te abençoe. Até qualquer dia.